E aí, galera, estamos aqui em mais um Podpi Podcast em nome de Espaço Zigno, meu amigo, a loja mais completa de vestuário de Floriano, ó. E aí, meu amigo Bruce? Já Rapaz, começou. tá de aramis hoje, hein? Lógico Tem que que sim. respeitar aí nosso parceiro Rian e Miriam, Espaço Zigno, onde você encontra tudo. E hoje nós estamos aqui com um super convidado aí, o homem aí que é uma máquina invicto aí na política. Como é o nome dele, Bruce? O nome dele é Joel Rodrigues, meu amigo. O atual prefeito de Floriano, meu amigo. E aí, meu amigo Joel? Meu amigo Fred, meu amigo Bruce, que alegria, né? Poder estar aqui com vocês nesse Podpi Podcast. Nós estamos muito contentes de poder estar aqui à disposição. Bater esse papo aí com todos aqueles que acompanham aqui o bate-papo de vocês. E aí, pra quem não conhece, o Joel hoje vai contar um pouco da história dele, vai aí abrir seu coração, abrir sua história aí pra todos os florianenses, pra todo o Brasil, né? Porque o Podpi Podcast é o podcast Mais irreverente do Nordeste. chama. E aí, Joel, nasceu aonde? Filho de quem? Conte aí um pouco aí da sua história aí. Olha, eu nasci Floriano mesmo, bairro Sambaíba, filho de Geraldo e Dona Luzia, né? 11 irmãos, 11 filhos, na realidade sou o quarto dos 11. E ali, muito cedo, nós começamos a trabalhar com 11 anos de idade. Meu pai conseguiu, através de um amigo, naquela época o trabalho não era para ganhar o financeiro. Os pais não tinham muito aquela crença de que iria ter uma formatura para os filhos, né, uma graduação, então se preocupava em ter uma profissão. Então eu comecei muito cedo a trabalhar numa oficina técnica eletrônica, ali próximo a onde é hoje o Jorge Batista, bem em frente, onde eu trabalhei com o Cláudio lá por 6 anos. Essa oficina ela foi importante porque o Cláudio ele prestava um serviço para um político, em Floriano, né, Manuel Simplício. E ali, quando cheguei em 82 na oficina, era uma campanha política do Manel e o Cláudio é quem montava toda aquela estrutura de som da campanha. Naquela época, comício, palestra, nas ruas, eram umas cornetas amarradas nos postes. Não tinha essa coisa de som, né? Amplificadorazinha em cima do carro. E ali eu comecei a trabalhar já nessa época, né? Ainda garoto, mas durante esses 6 anos, de 82 a 88, trabalhando na oficina e trabalhando, naquela época o Manel se elegeu prefeito e a gente continuou prestando serviço, né, à prefeitura, nessa parte de som, na parte de manutenção de aparelhos eletrodomésticos. E o Manel, Cláudio, né, faleceu em 89, o Manel em 90 foi candidato a deputado e aí ele já me convidou para fazer o trabalho que o Cláudio fazia, que eu fazia junto com o Cláudio, né? Então, a partir de 90, me aproximei mais ali do trabalho político. E no bairro, eu sempre tinha uma boa relação com o jovem do bairro, minha proximidade com a igreja, com a associação, passava a ser também ali uma referência. E ali, em 91, o Manuel Simplício criou um partido, o PTB, em Floriano. E por estar próximo, coloquei o meu nome para fazer volume. Nem de longe pensava em fazer política, né? Até porque pela minha origem, as dificuldades que a gente passava, filho de um carroceiro, morando em uma casinha de taipa, de piso de barro batido. Então, não imaginava, era algo muito distante, né? Você pensar em entrar na política, não era nada fácil. Então, teu pai era carroceiro em Floriano. Floriano. E Fazia frete, né? Fazia frete. Botava carroça ali na Praça Coronel Borges. Para você ter uma ideia, o meu pai saía de casa, levava a carroça dele. Eu era o filho que acordava às 5 da manhã, desde muito cedo, casa pequena, eu dormia na cozinha. E eu acordava cedo para ajudar meu pai. O que eu fazia? Eu ia atrás da burra, porque ela ficava solta na cidade. Eu ia atrás para quando... Era a minha forma de ajudar meu pai. Quando ele acordar, ela já está ali no ponto para ele preparar a carroça e ir para o centro. O almoço, nós dependíamos de quando ele chegava
lá do centro da cidade. Os fretes que ele conseguia pela manhã era o que ele comprava para a gente almoçar. E muitas vezes, eu ali trabalhando na oficina, saía da oficina correndo para casa, porque eu tinha aula à tarde. E às vezes chegava em casa, não dava tempo para almoçar, porque o meu pai tinha terminado de chegar. Às vezes tinha um feijão, colocava uma farinha, fazia aquele lanche, porque o almoço não ia dar tempo de esperar para não perder a aula, né? Tinha que sair rápido para a escola. Às vezes estudei lá no Ulisses final da Rua 7. Tinha que sair correndo, porque não tinha uma bicicleta, não tinha nada, tinha que ir para a aula. Então, assim, foram muitas as dificuldades. Período de férias, minha avó morava no interior, ali no Areal. Então, final de semana, sexta tarde, eu já ia para o interior, para onde é minha avó. Porque lá já tinha pelo menos uma refeição melhor do que na minha casa, mesmo sendo mais difícil, mesmo trabalhando de roça. E lá também eu tinha um espaço, um terreno que eu plantava para ajudar em casa também. E alguns amigos lá, a gente fazia aquela troca de diária, um ia ajudar um no dia, o outro ia trabalhar para o outro. Então, assim, trabalhava na oficina, estudava e no final de semana, nas férias, naquela época as férias era de dezembro a fevereiro, final de fevereiro, então a gente tinha 3 meses, eu passava 3 meses no interior. Não tinha essas férias de julho. Não, tinha de julho também, mas no período do inverno, como eram 3 meses, dava para eu passar um bom tempo no interior, ajudando minha avó e naturalmente trazendo alguma coisa para a minha casa. Então teve toda essa trajetória até decidir entrar na vida pública ali com meus 22 anos de idade. Então a história de vida nossa é essa. De ter nascido em Floriano, de ter nascido no bairro Sambaíba, de ser filho de um carroceiro, filho de uma dona de casa, 11 irmãos, de poder passar por todas as dificuldades que imaginar e de repente você entrar na vida pública. 11 irmãos não é brincadeira não, viu, Bruce? É muita gente, e aí a gente vê que não é, dentre 11 irmãos, é um filho que sempre teve ali a sua posição de destaque, talvez, até pela história que se conta, né, assim, de dizer que era quem acordava cedo, era quem ia atrás da burra, querendo ou não, tinha o papel dele dentro da família como um trabalhador já, né? Ele chamou para si uma responsabilidade, né? Exatamente, né? E como eu coloquei, além dessa decisão minha de, ao invés de estar misturado com todos nos quartos, eu vou dormir na cozinha, porque eu vou ser o primeiro a acordar e não quero incomodar ninguém, né? Ele também depois colocou um depósito de cal, e eu era o filho que ajudava ele no depósito de cal, a preparar o cal, a fazer as entregas na carroça, né? Eu me lembro de 2 fatos interessantes que aconteceu comigo, entregando cal, né? Cheguei ali uma vez no centro da cidade e, de repente, na carroça, a burra deu assim, uma espantada, deu uma ré e bateu num carro. Imagine a minha situação. Aí chegou um senhor, meu amigo, vai embora. Você não tem condição de pagar isso aqui, né? Vai embora. Outras vezes, eu ali na Eurípides de Aguiar, vinha também de uma entrega e passou uma Mercedes, sabe, um carro grande, espantou a burra e tinha uma Toyota do lado, a bicha entrou, quebrou uma parte assim na lateral. O motorista da Toyota, que essa Toyota era do Dr. Filadelfo Castro, o motorista morava ali na Eurípides de Aguiar, ele saiu rápido. E aí eu fiquei assustado, ele disse, não, tenha calma, mas você tem que ir comigo na casa do Dr. Filadelfo. Imagine aí você, como eu estava nesta hora e ter que encarar isso. Mas tudo bem, vamos lá. Quando eu cheguei lá, contei a minha história para o Dr. Filadelfo Castro. E ele, não, tranquilo, você não estava vagabundando, você estava trabalhando, foi um acidente. Sei que você não pode pagar, pode seguir aí a sua caminhada, vá tranquilo. Então tem essas passagens na vida da gente, mas é como você colocou, Bruce. Teve uma decisão de contribuir, de ajudar a minha família. Então essa missão de cuidar de pessoas, ela começou dentro de casa. De assumir essa responsabilidade, de ser o filho que tinha que ir ao mercado para fazer a compra no domingo. Todo domingo era eu que ia lá, que acordava cedo para fazer as compras para minha mãe em casa. Então assumi muito cedo essa responsabilidade de liderança dentro da própria família.
Tem pessoas que. Tem gente que fala que tem gente que nasce líder e tem gente que, ao decorrer da vida, se transforma em um líder, Se né? torna um líder. Se torna um líder. E tem pessoas que nascem realmente com a característica de líder. E a gente vê que isso é presente na Na vida história, dele, né? na história dele, né? Então, assim, Joel, começou a trabalhar muito cedo, 11 anos de idade, e você trilhou todos esses trabalhos, estudando, né? Intercalando entre trabalhar, estudar, ir para a roça. Eu acho que por isso que talvez você tenha começado tão cedo, ou despertado tão cedo para entrar na política, porque aos 22 anos, eu acho que naquela época quase nenhum jovem, na condição que você estava, de classe social, inserida dentro de uma sociedade que com certeza tinha uma diferença, uma disparidade muito grande, né? Negro, né? Tem a questão que a gente tem que falar, que não é, que eu acredito que não seja bobagem, não seja nenhuma mentira, seja de fato uma verdade, que é a questão de você ser negro, ser de uma família negra, né? E aí aos 22 anos você decide entrar na vida pública, mas a princípio era só para cumprir o volume, só foi pro partido só para botar volume. Como foi que agora vou ser candidato? Foi convidado ou despertou em ti? Como foi? Não, pai, tu vai ser candidato aqui para completar aqui os candidatos do partido. Como foi? Essa missão, e aí quando vocês falavam, né? Da parte do líder. Né? Então, de repente, eu era uma pessoa que muito cedo despertou em mim também esse cuidar não só da família. Como a minha família era família grande, e naquela época, para a gente conseguir uma consulta, vocês não sabem nem longe de vocês entender, tinha o INAMPS. O INAMPS é ali hoje, próximo CAIS, ali, próximo do INSS, aquele prédio antes. Ali onde a gente marcava as consultas, né? E eu era também o filho que marcava as consultas para os meus irmãos na minha casa. E como eu ia marcar quase todo dia, porque a família era grande, tinha alguém, né? Muitos problemas de saúde naquela época, pelas dificuldades que a gente passava, eu passei a fazer aquilo também para meus vizinhos. E muitas vezes a gente tinha que sair de casa às 7 da noite, passar a noite inteira lá para marcar a consulta no outro dia, 8 horas da manhã. Muitas vezes tinha que fazer isso. E ali foi ficando como uma referência no bairro. De repente eu estava em grupo de jovens no bairro e foi se tornando também um líder ali, né? E quando surgiu o fato de me verem próximo no meio político também, pelo trabalho que eu desempenhava nessa oficina técnica eletrônica, os amigos do bairro começaram a falar, né? A falar nessa possibilidade do Joel ser o vereador, porque eu estava próximo dos políticos. Isso já a próxima eleição. Eu já tinha filiado para fazer volume e de repente já era chamado, né, para ser candidato. Tem um amigo meu, tinha um barzinho lá na rua São José, na esquina com Ademerval Nogueira, muito amigo. Ele pegou um pedaço de isopor no início de 92 e colocou Joel 92. Todo mundo que chegar, não, Joel vai ser vereador. Como é o nome dele? Valdinar. Ele Valdinar. hoje mora ali no Catumbi, lá na rua Godofredo Messias, onde ele mora hoje, né? E ele colocou essa placa, né? Tem um outro amigo, essa aproximação que eu criei com o Manuel Simplício, lá tem um amigo meu que trabalhava na época, Manuel Wilson. E ele ficava também me incentivando a ser candidato. Depois chegou essa história para o Manuel. O pessoal do bairro está querendo votar no Joel para vereador. E aí me veio o convite. Como ser candidato a vereador? O cara morando numa casinha de taipo, o cara passando por todas as dificuldades. Ser candidato, não, mas vamos. E aí veio aquele entusiasmo dos amigos. Terminei aceitando esse desafio. Mas no primeiro momento foi muito forte para mim. Porque assim, quando eu chegava no comitê, naquela época o comitê era liberado a dar de tudo. E era tudo o que faltava na tua casa. Lá estava dando cimento, eu morava numa casa de taipa de piso de barro batido. Lá estava pagando talão de água de luz, às vezes o meu estava no corte, eu estava cortado. Né? E você tem que encarar aquilo e dizer, eu não vou desistir. Porque através da política
eu vou poder contribuir com muitas pessoas que passam pelos mesmos problemas que eu estou passando. Mas tive muitas dificuldades no primeiro momento, porque pessoas até próximas, igual a mim, né? Eu me lembro de uma visita que eu fazia ali no Pau Ferrado, na Manuel Lapa. Parecia uma coisa combinada. Eu entrei numa casa, aí me disseram, qualquer cachorro agora quer ser vereador. Entrei na casa seguida, ouvi a mesma coisa. Aquilo pesou para mim. Fosse um negócio difícil. Saí da caminhada e fui embora. Isso era com a equipe? Não. Fazendo as visitas Meu irmão Joilson fazendo as visitas. Só tu e o Joilson. E isso, um baque, tu com 22 anos, né? Pensei de desistir. Mas depois de nós não vamos mais desistir, nós vamos seguir. Porque até pessoas mais próximas falavam isso, né? E deu certo a eleição. Nós ganhamos aquela eleição, a primeira. E fomos trabalhar, né? E depois veio a segunda, já com o dobro da votação da primeira. De repente eu já estava no terceiro mandato sendo eleito como o mais votado da cidade. E os 2 últimos mandatos sendo vereador de oposição. E eu percebi ali que eu estava fazendo a minha parte, mas tinha muitas coisas difíceis na cidade, principalmente no interior. Naquela época tu ia numa zona rural, a escola era junto de uma máquina de pilar arroz, era numa casa de farinha, era numa casa comunitária, era alguém que cedia o espaço da sua casa, a sala, para transformar numa sala de aula, né? E de repente você compreender que ali estava muito, muito distante de uma realidade, daquilo que as pessoas precisavam ser tratadas com dignidade. Isso já em 2004, por exemplo, quando eu decidi ser candidato a prefeito. Foi isso que me motivou a ser candidato a prefeito. Porque eu, como vereador, por mais que eu cobrava lá na Câmara, por mais que eu apresentasse meus requerimentos, minhas indicações, a gente não via avançar. A gente via aqui na zona urbana, lá na zona urbana, sala de aula debaixo de uma árvore, porque o prefeito tinha que dar um emprego para aquela pessoa e pedia para que ela conseguisse formar uma turma e colocava na pior situação possível, mas eu estava resolvendo o problema político, né? O clientelismo, garantir um emprego para uma pessoa. E você depois tomar uma decisão. Eu agora vou ser candidato a vereador, a prefeito, 2004. Começaram a me chamar de louco de novo. Então, Bruce, ele vem aí de 5 mandatos, foram 5 mandatos de vereador? 3 mandatos de vereador. 3 mandatos de vereador. Para o primeiro. Fui presidente da Câmara. Com 22 anos foi eleito. E aí isso a gente vê hoje o preconceito hoje, nos dias atuais, ele é presente. Então, Joel, 22 anos, negro, filho de carroceiro. Eu acredito que nessa época tu tinha mais nãos do que sim. Mas mesmo assim ele acreditou, foi lá, botou o nome a jogo. É uma questão de, como tu falou, de liderança e você encarar mesmo, né? É uma questão de decisão, né? Porque você vê que eu com certeza tinha dificuldade, era presente a dificuldade, a diferença social era muito grande, mas isso, e chegou numa casa a ser chamado desse jeito, que todo cachorro quer ser vereador, e aí você não desistir, você quer, sei lá, olhar para frente, dizer, não, eu vou conseguir. É louvável isso. A gente tem um respeito por esse tipo de atitude, de consideração, né? Com certeza. Em algum momento, Joel, até principalmente no teu início, ouvindo essas coisas, tu pensou em desistir em algum momento? Muitas vezes, né? Porque quando eu coloquei aqui o exemplo de todo cachorro, mas imagina o quanto eu ouvi, né? O deboche, o racismo, a discriminação. E isso não foi só lá no passado, não. Isso eu estou prefeito e isso acontece no presente, né? Essa coisa que acontece agora. Imagine como foi no início dessa trajetória. Então, não foi muito fácil. Imagina quando eu decidi a ser candidato a prefeito, que eu tinha quase como certo um 4º mandato de vereador. Começaram de novo a falar todo tipo de deboche. Chegou ao ponto ali, só para você ter uma ideia, como foi a minha decisão de ser candidato. E aí, naquela época, falavam, só ganha, né, ali é um prefeito, Nelson Júnior, toda aquela estrutura e tal,
só ganha se toda a oposição se juntar, se unir. E a gente fez um trabalho de união da oposição. Primeiro grande exemplo de discriminação foi quando nós tínhamos feito um grupo e, de repente, esse grupo resolveu se unirem. Quando eu fiquei sabendo, eu estava excluído, sozinho. Eles já tinham decidido quem era o prefeito, quem era o vice. Sequer eu participei. Só havia participado da reunião inicial. Foi um outro grande momento para eu pensar em desistir, chegar a dizer que ia desistir. E aí foi a minha família, os amigos mais próximos que não deixaram eu desistir. Porque ali eu vi que havia uma discriminação, racismo, tudo de ruim naquele momento passou pela minha cabeça, porque eu via todas as possibilidades, mas a preocupação de que tinha que ter outras forças do lado. E quando veio o apoio que eu senti no momento da família, dos amigos, eu decidi a seguir. Mas não foi fácil seguir. Porque até para ter o vice foi definido 20 minutos antes da convenção, porque ninguém queria ser nem o vice. Ninguém acreditava nessa eleição. O único que acreditava nela, depois de tomar a decisão, em termos de lideranças do município, era o próprio Joel. E me motivei a ser. Cheguei a chamar amigos, me empreste o nome, eu quero chegar na convenção com o nome. E a partir da chegada nossa na convenção, com a quantidade de pessoas que estavam lá esperando a gente, a partir do dia seguinte, foi visto de outra forma. Porque a coragem do Joel, ela foi um marco, ela foi importantíssima para um divisor daquele momento. E no dia seguinte, eu fui ao fórum para dar entrada já em documentação. Lá encontrei com o adversário mais forte. E ele disse a mim o seguinte: você vai ser secretário no meu governo. Porque ele também acreditava que o fato de ter duas candidaturas fortes na oposição tinha facilitado para ele ganhar a eleição de prefeito. E ele me tratou com deboche, como quem diz: você está aí só para me ajudar a ser prefeito. E eu vou te ajudar lá na frente. Você tem certeza disso? E ali você... Não é muito do tempo, né? Acho que é garotos vocês. As melhores bandas do Brasil teve em Floriano. Eu lembro, eu era muito novo, mas era, é uma campanha... Era um showmício, né? Era um showmício. Isso. E foi uma campanha... Nós tínhamos a banda né? Sedução, que animava nossos comícios, nossas palestras, e às vezes a gente tinha de cancelar, porque era R$500 para... A gente tinha uma programação de 2 por semana, terça e quinta. E às vezes a gente tinha de cancelar porque não achava quem pagasse esses R$500. E do outro lado estava lá as melhores bandas do Brasil. Me lembro de um dia, estava um debate em Teresina, voltando de Teresina, encontrei um político lá ligado ao meu adversário, e ele disse: vou mostrar que você vai ficar em terceiro lugar. Depois vou lhe dizer os erros que você cometeu. Nessa época aí, quem eram os outros dois candidatos? Nelson Júnior era candidato a prefeito, Sérgio Silva. Nelson Júnior, Sérgio Silva e o Joel Rodrigues. E era uma campanha que para, sei lá, para geral, por conta da estrutura, era Nelson Júnior. Nelson Júnior quem iria ganhar a eleição. E tava e aí a maior demonstração de que o povo tem de fato o poder, de que o poder emana do povo. E ali ter essa coragem, tomar a atitude de dizer: eu tenho que ajudar mais a minha cidade, e o povo acreditou e me elegeu prefeito. E eu estou no 4º mandato de prefeito. Se eu estou no 4º, é porque eu venho cumprindo bem. Não é que eu sou perfeito, não é que eu resolvi todos os problemas da minha cidade, não é que não tem problemas em Floriano, mas naturalmente a gente conseguiu diminuir muito desses problemas para ter o apoio que estamos tendo até aqui. E é importante lembrar que eu já vi em outras entrevistas ele falando que foi nessa primeira campanha que ele lançou uma coisa muito importante em Floriano, que foi o Arrastão. O Arrastão de Floriano tem uma história com o Joel. Eu queria que você contasse um pouco aí como foi que começou, porque parece que era porque não tinha dinheiro, aí tinha que descer de pé caminhando. Exatamente. Quando o Nelson, né, o candidato, ele trazia as bandas, fazia um movimento, e aí os amigos colocaram que a gente tinha que fazer um movimento. E se a gente não tinha o trio, não tinha a banda, né? Isso no início da campanha, a gente tinha que
sair andando aí na rua. Tinha que fazer zoada. Tinha que fazer um barulho. E aí nós fomos marcamos essa concentração lá na rodoviária. Antiga rodoviária. A antiga rodoviária. E assim, foi algo extraordinário. O povo foi, a gente fez uma coisa, né? E aí quando nós terminamos a nossa campanha, no encerramento, já estava tão seguro do que ia acontecer que muitos amigos chegaram e disseram: agora nós vamos encerrar uma campanha com uma banda, com um trio também. Nós vamos fazer uma coisa grande. No final da campanha, eu digo: nós não temos condição, esquece isso. Não, nós vamos falar com os amigos. Em menos de 24 horas, eles levantaram o apoio financeiro para contratar um trio, uma banda, e a gente fazer o primeiro assim, grande arrastão com trio, com tudo. Então foi uma campanha que marcou, né? Muito bonita a campanha. Nesse último arrastão aí, que foi para fechar com chave de ouro, tu sentia confiança que ia dar certo, Joel? Tu tinha, ou ainda batia aquela dúvida? O tempo inteiro. Desde a hora que eu decidi que tinha que ser o candidato, eu acreditei. Em nenhum momento eu tive dúvida. Eu me lembro no dia da eleição, na hora da apuração. Tinha uma rádio transmitindo, alguns amigos foram para minha casa. E uma rádio transmitindo, porque Floriano dividido em duas zonas. Tinha uma zona que a nona zona, que era Fernando Marques para o lado do Irapapa, que é o lado da cidade, lá eu era mais fraco. Na zona que eu moro, sempre fui mais forte. Então eu saía disparado da 61, mas eu perdia na nona zona. E eles começaram a divulgar só os resultados da nona zona. Não divulgava 61. Eu peguei um amigo, eles tinham uma estrutura bem organizada, botaram uma pessoa, um fiscal em cada sessão. Então, automaticamente, 15, 20 minutos, todos esses fiscais iam pegar o extrato da sessão e levar para eles. Então, eles teriam o resultado da eleição em 15, 20 minutos. Eu pedi um amigo para ir para frente do comitê deles, porque nós não tínhamos essa estrutura para ter o resultado rápido. Você vai para frente do comitê, porque daqui a, no máximo, 20 minutos, a cidade vai estar cheia de fogos, soltando fogos se eles estiverem Então vai todo ganhando mundo a se eleição. esconder. Ou então vão se esconder. Quando foi? Aí eu tinha um amigo meu já chorando. Rapaz, nós perdemos a eleição, nós perdemos a eleição. Rapaz, tenha calma. Aí meu amigo me ligou e disse: olha, aqui está uma cara de tristeza. Saiu uns dois aqui com uma tristeza danada. Aí eu disse: por ganhar uma eleição. Aí eu bati no ombro aqui do colega que estava angustiado, digo: eu vou tomar banho. Na hora que eu sair do banheiro, nós vamos comemorar a eleição. Quando eu estava no banheiro, sai o primeiro resultado oficial e eu já estava com 1000 votos na frente. Aí já foi a euforia do nosso time. O homem caiu dentro do banheiro. Quase não termina de tomar banho. Ou então ele saiu sem toalha, sem nada. Já estava tranquilo, já estava certo. Vamos ganhar a eleição, mas a gente vai comemorar. Aí tinha uma convicção, né? Interessante isso aí. E aí isso, quando ganhou a eleição, tu lembra mais ou menos o dia? Quando chegou outro dia, como era a cidade na época? Assim, rapaz, Joel ganhou. Eu acredito que foi espanto para muita gente, né? Certeza. Por mais que as pessoas tinham ali o sentimento da mudança, o fato da oposição estar dividida, criava uma dúvida até no Sérgio ter mais votos do que o Joel. Não, o Sérgio tinha uma estrutura muito maior, trouxe também bandas e bandas para Floriano, então alguns achavam até que o Sérgio poderia também ganhar a eleição. E o Sérgio chegou a soltar pesquisa nas últimas horas, como se ele tivesse, né, aquela coisa do dia da eleição, tu sai de casa e tem um bocado de papel espalhado na cidade, com resultado de pesquisa, onde o Joel estava em terceiro lugar. Então foi a maior surpresa, né? Por mais que muitos envolvidos e acreditando, mas tinha uma grande maioria que não acreditava, não. Nossa cidade acordou espantada. Tem um prefeito que, né, pela lógica, jamais seria o eleito, né? Por todas as situações que você possa imaginar, né? Pelo preconceito, pela falta de estrutura, de todas as formas que você avaliasse, não tinha como o Joel ser prefeito em 2004. E foi o escolhido. E teve um momento na campanha que o racismo, que o preconceito, a discriminação, ela foi tão forte, havia tanto deboche, que tinha um programa eleitoral, teve um dia de tanto ouvir coisa, que eu cheguei para gravar um programa eleitoral e eu disse: hoje eu não quero
ler o texto que está aqui para eu falar. Eu vou falar o que está no meu coração. E naquele dia, aquele programa, ele foi um divisor de água. Porque eu tive que falar tudo que falavam, né? Tudo que eu aguentava, e eu tive que fazer um desabafo no programa eleitoral. E ali tocou nas pessoas. E com certeza foi a partir dali que realmente foi um divisor. Porque havia tanta coisa, tanta discriminação nessa campanha, tanto deboche, certo? Que vocês estão longe de imaginar. E aí isso fortaleceu. Exatamente porque a sensibilidade das pessoas, né? Até mesmo você ter, na grande defesa sua, as pessoas de cor, né? As pessoas humildes, as pessoas acreditaram que era possível. E aí fez a diferença. Então foi assim muito forte. Por isso nós estamos aqui, porque acreditamos, não desistimos. Não existe essa palavra desistir, né? Tem que ter coragem, tem que acreditar e tem que fazer as coisas acontecerem para poder dar certo. E a gente sempre procurou fazer isso. Como foi assim, pro Joel, que hoje é o desacreditado, é o discriminado, e aí se tem um resultado da eleição, e aí amanhã eu acordo o prefeito da cidade. Como que o Joel recebeu isso? O que isso mudou na vida do Joel? O que isso no psicológico do Joel? Como tava? Qual era o sentimento? Como que era isso, assim? Porque eu imagino que seja uma coisa muito... Você dorme hoje e... Desengasgou aquele negócio. Aí, ó, mostrei pra vocês. O prefeito hoje sou eu, desacreditado. Como foi, assim, o teu sentimento? Não, eu acordei como se nada tivesse acontecido. Forma bem tranquila, natural. 2 dias depois, ou foi no mesmo dia, estou lembrando agora, no dia seguinte ou 2 dias depois da eleição, tem aquela tradicional caminhada à Igreja Nossa Senhora da Guia. Passado tinha muito isso, né? Da gente ter uma caminhada da Vitória direto para a Guia. E a gente foi para essa caminhada. Aí quando chegou no bairro Nossa Senhora da Guia, a gente fez lá o momento da devoção, e aí vim para uma fala, subi no carro de som. E aí eu vi aquela multidão. Aí ali caiu a ficha. Aí ali veio o peso da responsabilidade. Até então você estava prefeito naquela euforia de estar prefeito. A partir dali você viu que aquelas pessoas que acreditaram em você estavam ali com muita esperança. E você viu o tamanho da responsabilidade. Então foi o primeiro momento que realmente pesou, né, para você ver que não era nada fácil. E que você estava assumindo ali uma grande responsabilidade de poder mudar a vida daquelas pessoas. Porque elas depositaram toda a confiança em você. Então, assim, foi assim, um momento que pesou. O outro grande momento que marcou foi no dia da posse. Aquela euforia, muita gente, e quando terminou tudo, eu fiquei sozinho no gabinete, caí a ficha. E agora? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer aqui? Como é que nós vamos começar isso aqui? Certo? Então você tem que ter muita crença, muita fé. Então Deus sempre esteve no comando assim, da minha vida, da missão, e me deu sabedoria para escolher pessoas. Né? Se você não tiver uma boa equipe, se você não tiver pessoas com condições de fato de te ajudar, sem ambição, sem apego, você não consegue ir longe. E Deus, ele tem abençoado assim ricamente, porque ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Ninguém consegue ir a lugar nenhum só. E eu tive muita sorte com as pessoas que sempre estiveram do meu lado para me ajudar na condução da missão. Por isso que nós chegamos até aqui. É história, meu amigo. O homem tem história. Grandes cargos e grandes responsabilidades, né? Joel da Sambaíba. Um homem que tinha 10 irmãos, meu amigo. Imagina aí a confusão quando tinha um frango assado. Hein, Bruno? Não sobrava não, menino. Já sabia até qual era o pedaço de cada um. Meu é o fígado, meu não sei o que, a moela. Na hora do almoço não podia botar o almoço se não tivesse todos juntos, porque se botasse, Pau. alguém sobrava. Mas cadê essa coxa? Não, a galinha era perneta, só tinha uma perna. E olha, só comia carne uma vez na semana. Era
o privilégio era esperar o domingo. Ou era uma galinha caipira, ou uma carne, seja o que for. Você não comia carne todo dia. Às vezes você comia um arrozinho branco com um fritozinho de ovo. Feijãozinho com Por arroz. isso que tem as más línguas aí, Bruce, que diz que Joel é bom de galinha. Diz que ele dá valor a galinha aí no interior, meu Pra irmão. descontar o passado. Hoje tem a galinha, meu amigo. Chega na casa do interior, meu prefeito comer a galinha, aí o cara não vai comer. A descontar o passado. Não, é parecido. Tinha que todo mundo esperava, né, pra poder comer, e agora todo mundo ele já vai no interior e diz, não, tem que esperar o prefeito. A galinha do prefeito. E aí, gente, dá uma paradinha só pra agradecer os nossos patrocinadores, tá? Que é quem faz esses programas acontecer, quem apoia a gente aqui. Em nome de quem, meu amigo? Espaço Zigno, meu amigo. Olha os homens aí, ó. Hoje nós estamos em nome de Espaço Zigno, tá? Esse programa tá acontecendo em nome de Espaço Zigno. Pancada Joias. Óticas Piauí. Alô, meu amigo Igor, Frank. Tamo junto. Doutora Raíssa Miranda. Cachaçaria do Rei, tá? A Mauri da Visual. Eu posso falar da Masa R2? Marzo R2? É. Quem é essa Marzo Não R2? sei, o pessoal aí. Prime Cell. Meu amigo Nelson Prime Cell, um abraço. E é isso, galera. Estamos aqui com o Joel Rodrigues, contando toda a sua história aí. E aí paramos aí no primeiro mandato de Joel, Bruce. Joel, primeiro mandato, como foi que tu pegou a administração, Floriano, que tu viu assim, eu tenho que resolver isso, tenho que tomar providência primeiro nisso? Como foi assim? Porque a princípio, eu acredito que tu já tinha uma noção política, né? 3 mandatos como vereador, mas como foi que tu, rapaz, agora a responsabilidade aumentou? Onde é que eu começo? Como é que vai ser? O grande problema que nós encontramos foram dívidas, né? Naquela época nós tínhamos 26 milhões, se não me foge aqui da memória os números. 2005? 2005. Era. Entre previdência, então uma situação muito complexa, né, para o município. E aí você ter que parcelar, né? Naquela época foi importante porque teve um parcelamento especial na previdência de 240 meses, porque inicialmente a gente já estava certo de que iria inviabilizar a nossa gestão, certo? Então o primeiro momento foi esse, organizar a máquina administrativa, né? Tirar todos aqueles vícios e não foi fácil. Imagine chegar um empresário lá na prefeitura, no corredor da prefeitura, e dizer que ele tinha que ganhar a licitação, como se você pudesse chegar e entregar de bandeja. Não, mas os outros faziam, era assim, não tinha esse negócio de dar publicidade. Mas é por isso que estava errado, porque estavam fazendo errado, né? E aí você tem que também mudar essa cultura. Isso foi um desafio para a gente, né? As pessoas compreenderem isso. E aí olhar para essa parte dos serviços. E aí o nosso grande foco era a educação. Por quê? Porque eu estava com 3 mandatos de vereador testemunhando essa situação difícil que eu falava aqui. De ver as crianças estudando junto com a máquina de pilar arroz, na casa de farinha, numa residência, numa casa comunitária, sentada ao chão. Me lembro de uma comunidade Saquinho, que o pai chegou para mim, de uma criança, e aí ele falou, a residência onde era a sala de aula, uns 500 metros. E o filho acordava muito cedo para ir para essa aula. Mas ele falava, mas meu filho, a aula não é só 7h30, por que você vai tão cedo? Papai, porque se eu não chegar cedo, eu não acho uma cadeira para sentar. Né? Então, assim, aí eu tive a felicidade, o Antônio Reis foi meu secretário de Educação no primeiro mandato, e nós elaboramos um projeto de nucleação. O ensino era muito seriado, a grande maioria muito seriado. Você ter da primeira à quarta série, tudo numa sala só, né? E a gente reduzir isso de imediato. Então, nós fizemos nas comunidades polo uma escola bem estruturada, investimos no transporte escolar, né? E aí demos qualidade. Realizamos um concurso público, né? Ele foi até destaque no Globo Repórter, pela grandeza do concurso, e ali nós conseguimos dar o primeiro grande passo, né, de transformação e de bons resultados de uma gestão, porque é você acreditar e investir na educação, né? Eu fui aluno na escola, a minha primeira escola foi da rede municipal, a Escola Municipal Dona Aleluia, na época era ali na rua do Amarante, né? Uma residência também, estudei.
E meu foco foi esse, fazer essa transformação primeiro na educação. Então a gente teve bons resultados logo no nosso primeiro mandato, né, e conseguimos construir 62 salas de aula logo no nosso primeiro mandato. Então foi assim, um desafio muito grande de você pegar todas as dificuldades e acreditar que a primeira grande passo, ação, que ia de fato marcar a tua gestão era a educação, né? Para dar oportunidades. Eu que tive dificuldades, né? Muitas dificuldades, eu queria ali ter a oportunidade, estando prefeito, de contribuir. E muitos não tinham como ir à escola porque não tinha como chegar, não tinha o transporte. E em regiões mais complicadas de acesso, nós botamos um programa pedalando para a escola. Nós doamos bicicleta. Então nós contribuímos e facilitamos. E aí passamos a ter na zona rural a mesma qualidade do ensino que a gente tinha na zona urbana. E eliminamos aquelas salas de aula também existia na zona urbana, muitas vezes debaixo de uma árvore, porque eu quero um emprego, pois forme lá uma sala, uma turma de crianças que você vai ter seu contrato. Era assim que era feito. Fazer como é isso até 2004 era assim. E a gente foi e mudou essa realidade, fez essa grande transformação, que foi o grande legado do nosso primeiro mandato, foi essa transformação que nós fizemos através da educação. Interessante, falou aí o secretário de Educação, primeiro foi Antônio Reis, né? Então, essa dupla aí, Antônio Reis e Joel, ela já vem desde do primeiro mandato de prefeito de Joel Rodrigues, né? Ele foi das lideranças que acreditou também no... Sim, que é o atual vice-prefeito, para quem não sabe, galera, Antônio Reis. Eu lembro bem de uma reunião que o Antônio Reis fez, porque esse era o sentimento dos líderes de oposição, que havia necessidade da união. E eu falava aqui há pouco que uns políticos se juntaram e me deixaram de fora da composição, né? Porque a gente tinha um entendimento, Joel, Elza Bucá, Manuel Simplício e Sérgio Silva. Quem for o melhor aqui vai ser o candidato a prefeito, quem for o segundo é o vice, e os outros vão participar da composição. De repente, o Manuel já estava se indicando a vice do Sérgio Silva, e o Joel ficou de fora. Mas lá na frente, o Antônio Reis marcou uma reunião na casa dele, com o Sérgio e o Joel, porque, na visão do Antônio, ganhava a eleição se os dois estivessem juntos, né? Na hora da reunião, o Sérgio nem foi o sogro dele, e a proposta do Antônio era a união dos dois, e que saísse da composição a Marisol, de vice, e eu estava disposto a ser o vice, né? E o Joel vinha a ser o vice, ganharia a eleição mais fácil. O Sérgio nem foi, e o sogro do Sérgio falou que não mexia mais, estava resolvido e acabou. Foi importante aquele momento de eu ter ido, porque o Antônio Reis ficou chateado com a forma como o sogro tratou e resolveu, ao invés de seguir lá, me apoiar, porque ele era mais ligado ao Sérgio, porque eram professores lá da Universidade Federal. Exatamente, né? Mas ele tomou a decisão de seguir comigo e veio já nos ajudar no primeiro mandato, estando secretário de Educação. E aí, segundo mandato. Então, primeiro mandato, o resumo é investimento em educação. Aí, Joel vai para o segundo mandato, com o sentimento de que está cumprindo o primeiro e precisa de um segundo para continuar um trabalho. E aí, o segundo mandato, se eu pudesse resumir, seria o quê? O segundo mandato, ele se resume em quê? Infraestrutura? Infraestrutura. Eu morei muito tempo em uma rua que não tinha calçamento. Então, assim, no inverno, a gente morava na lama. A dificuldade até de chegar na escola, você sair de casa, porque era só lama, né? E aquilo também marcou. Quando chegou um calçamento na minha rua, eu vi o quanto é importante aquela obra, da qualidade de vida da pessoa. Porque quando é no inverno é muita lama. Quando você está no verão, poeira. Quem nunca morou numa rua que não tem calçamento, não sabe o quanto é importante um calçamento, de fato. E aí nós fomos trabalhar para fazer investimento na área da mobilidade urbana, essa parte importante do calçamento. E uma outra grande ação, que eu pago uma conta cara por isso, mas eu sei que lá na frente eu vou ser reconhecido como a obra, depois da educação, mais importante que existe na cidade, foi eu trabalhar as condições de que nós temos uma cidade importante como Floriano, sequer tinha 1 metro de esgoto, né?
Então, a gente trabalhar um projeto e correr atrás dos recursos. Então, qual foram as duas grandes ações? Foi calçamento. Então, nós nos destacamos pela quantidade que nós fizemos. Começamos no primeiro, mas foi um número mais reduzido. O nosso segundo mandato foi o mandato que nós mais fizemos, né? Então, você ter uma ideia, hoje nós estamos chegando aí a aproximadamente 500 mil metros quadrados de calçamento que fizemos até aqui. E agora, recente, nós estamos licitando mais 151 mil metros quadrados. Veja só, nós chegamos a 500 mil em 3 mandatos e 2 anos aqui desse quarto mandato. E já temos uma licitação agora de 151 mil metros quadrados. Então, muito pouco se fez no passado em relação a calçamento. E aí agora juntar também essa parte do asfaltamento das ruas, de fazer esse investimento na mobilidade. Mas o segundo mandato, ele foi marcado por isso, por tirar muitas famílias que moravam na lama, que moravam na poeira. E zona rural, água. Muitas famílias não tinham um sistema de abastecimento de água ali na sua comunidade. Então, ação na zona rural e a mobilidade urbana na zona urbana, da qualidade de vida das pessoas. E iniciar uma das obras mais importantes, que é a obra do tratamento de esgoto, né, na cidade. E já que falou da obra de tratamento de esgoto... Então, a obra do tratamento de esgoto é desde o segundo mandato. Ela iniciou no segundo mandato. Sim, sim. É interessante a gente tratar um pouco sobre a obra do esgotamento sanitário, porque é uma coisa que é muito, muito falada, né, pelos florianenses, porque é uma obra que todo mundo sabe que esgotamento... Quer dizer, todo mundo sabe não, mas muita gente sabe, ou quem é da área sabe, que é uma obra que é invisível, porque ela está debaixo do chão, você não vê o resultado a princípio. Mas é uma obra que causa muito dano, muito transtorno enquanto ela está sendo executada. E isso tem gerado problema por bastante tempo. Eu acho importante a gente abrir a oportunidade, né? Debater esse assunto, porque o que tem dona de casa com vassoura aí que diz que se tiver, vai dar só na cabeça, meu amigo, que a casa é só a poeira. Rapaz, Joel, só é cavando aqui minha porta, não sei o que, esse negócio não termina nunca. Então a gente abre a oportunidade aí para tu explicar o porquê da demora, porque é um programa, é um trabalho. Tem até o Bruce aqui também, pode falar, que é arquiteto, é da área também. O porquê dessa demora. Olha, imagine, primeiro a coragem, né? O Bruce falou aí sobre uma obra invisível. Ela fica invisível depois de feita, mas podendo pegar vassourada na cabeça, como diz o Fred, no momento que está sendo executado, né? É arriscado até você sair para fazer uma visita e pegar uma pancada mesmo, né? Porque incomoda demais. Mas todos nós estamos conscientes que não existe uma cidade desenvolvida se ela sequer tem um sistema de tratamento de esgoto. E nós tivemos essa coragem, que não é missão nossa. Nós temos a AGESPISA, Água e Esgoto do Piauí S.A., que é responsável para fazer os investimentos, né? Hoje você vê uma AGESPISA que arrecada no nosso município, mas que pouco retorno tem. Nós ainda temos em Floriano canos de amianto. Qual a qualidade dessa água está chegando em nossas casas? Quantas vezes a água não chega amarela lá na nossa torneira? Você vai lá no serviço de captação, qualquer momento, Floriano poderá ficar sem água aí um tempão, porque falta um investimento. Precisa também implantar a adutora lá para ampliar o serviço, para chegar em alguns outros bairros, na ordem de 20 milhões para resolver esse problema. Infelizmente, não tem esse retorno diante do que é arrecadado em Floriano e o que tem que ser investido na nossa cidade. Agora mesmo nós apresentamos um projeto de concessão que em Teresina está dando certo, que foi feito em Teresina, mas que parte dos vereadores de oposição em Floriano, eles não aprovaram. E aí o que acontece? Nós estamos chegando para nós uma água de péssima qualidade. E aí nós lá atrás resolvemos, nós vamos esperar até quando? Pela GESPISA, pelo governo do estado, para chegar o esgoto da nossa cidade. Veio um programa. Primeiro nós tínhamos um projeto, fizemos o projeto. E aí veio um programa do governo federal de revitalização das bacias hidrográficas, da bacia hidrográfica do Rio Parnaíba. Floriano foi o único município do Piauí que estava organizado, preparado
para fazer o convênio direto com o governo federal através da Codevasf. Outros municípios foi executado direto pela Codevasf porque não tinha a capacidade de organização para receber os recursos. E aí nós recebemos os primeiros recursos. E se começou a fazer essa obra. Uma obra que requer um volume muito alto de investimento. Agora mesmo, para concluir, só para este ano nós estamos garantindo 60 milhões, né, para essa segunda etapa, praticamente vamos chegar aí a 90%. Mas inicialmente era um projeto de 75 milhões. Na demora da execução, né, você sabe que vai aumentando tudo, vai tendo os reajustes e vai ficando mais difícil. Então nós fizemos um projeto, nós garantimos o primeiro momento e continuamos esse trabalho. Agora, em 2021, nós entregamos a primeira etapa, né? Primeira etapa com as lagoas de tratamento, né? Com as elevatórias, e colocamos já uma parte em torno de 60% das residências de Floriano já com esse serviço funcionando. E estamos avançando nessa conclusão. Entendemos, sim, que para quem está ali, ele é impactado negativamente 2 vezes. Na execução, porque é um transtorno fora do comum, e quando chega a taxa, né? Quando chega a taxa. Mas nós sabemos que não tem como ter qualidade de vida, não tem como se investir menos na saúde se não tiver um sistema de esgoto funcionando na cidade. Então, um grande legado que talvez hoje não sou aplaudido, mas lá na frente vão entender o quanto isso contribui para o desenvolvimento de uma cidade. Em todo aspecto de pesquisa econômica, para qualquer tipo de investimento na cidade, um dos primeiros itens a ser avaliado é se a cidade tem esgoto, né? Então, em todas as oportunidades de emprego que surgem, a qualidade de vida e investir menos em saúde, é exatamente a cidade que tem uma obra como essa. Então, para mim, tenho que passar por todos esses problemas, essas dificuldades, mas aprendi que é uma das obras mais importantes que precisa ser feita. E é preciso ter coragem, como eu tive coragem na minha vida em todas as decisões que eu tomei, né? E para realizar uma obra dessa, eu poderia estar muito tranquilo, sempre muito bem avaliado, se eu não estivesse quebrando as ruas, se eu não estivesse enchendo as casas de poeira e se eu não estivesse trazendo uma despesa a mais para as pessoas. Mas uma coisa me dá tranquilidade. Estou fazendo algo que tem que ser feito, que o gestor com responsabilidade tem que ter coragem de fazer. E só estou fazendo porque tenho essa capacidade de uma integração com o governo federal e garantir os recursos. E sei que lá muito à frente vão lembrar dessa obra, vão saber a importância dela e vão aplaudir a quem de fato teve coragem de lutar por ela. Porque é muita responsabilidade, é como o próprio Joel falou. Ele está causando todo esse transtorno que, diga-se de passagem, não vai ser concluído de imediato, como não foi, desde que teve o início. Então ele traz uma grande responsabilidade. Se der certo, show de bola, fica um legado, fica uma grande obra. Se não der... Se continuar dando problema... Imagine aí a permissão de Deus estar prefeito para colocar. Imagine se não tivesse dado certo o retorno. Porque quando nós saímos em 2012... a gestão seguinte sequer ligou para a obra. Ficou aí Ficou parada. Ficou parada a obra. Nós tivemos que retornar em 2017 e novamente dar continuidade e colocar a primeira etapa em funcionamento. Ou seja, se eu não tivesse retornado, era uma marca muito negativa. Nossa, porque tinha começado e ninguém se interessaria em concluir a obra. E Deus permitiu estarmos aqui e ela já está funcionando e a gente avançando na implantação de rede nas ruas, nos bairros que ainda não estão contemplados. O importante é você ter colocado em funcionamento, para mim já foi extraordinário, né? Porque você deu as condições para qualquer um que chegar a partir de agora e que for ampliar a quantidade de redes, já interligar, porque está tudo pronto, só recebe e já vai direto para o tratamento. Então já tem uma marca, já tem um legado e nós queremos concluir esse projeto, né? E estamos garantindo recursos para isso. E aí, Joel, aqui para esclarecer, tem prazo, assim, tu acha assim, acredito que vocês fazem estudos e tudo, qual seria mais ou menos assim, tem como dar essa resposta, se tem um prazo determinado ou vai depender do recurso chegar? Primeiro é que a gente depende muito da chegada do recurso, né? Nós estamos agora, nesse momento, dependendo de uns repasses que tem que ser feito agora,
até junho, né? Nós temos uma previsão de 60 milhões que vai ser dividido em 3 parcelas aqui, 3 momentos, para dar a conclusão desse projeto que nós estamos executando. E aí, naturalmente, a cidade vai expandindo e vai precisando lá na frente de ir implantando mais, né? Porque o projeto que nós fizemos lá em 2005, 2006, de lá para cá, a cidade cresceu muito. Sim. Então, essa parte que expandiu depois do projeto, ela não está incluída dentro desse projeto. Então, a ideia é que a gente conclua ele agora, que a gente garanta o recurso para concluir, e aquele projeto inicial a gente chegar a dizer, nós começamos e nós terminamos esse projeto e a cidade tem um esgotamento, e aí fazer um grande trabalho que já estamos fazendo, mas em alguns setores veio depois do asfalto, né? Agora a gente não asfalta mais uma rua que não já esteja, né? Não faz, que não já esteja o serviço de esgotamento, que já tem implantado a rede, né? Agora nós estamos acompanhando assim. E trabalhar para que possamos garantir mais recursos, porque depois que fizer esta obra e você sair fazendo recapeamento de asfalto nas principais ruas da nossa cidade, todo mundo vai esquecer e vai só lembrar da importância da obra. Então é importante a gente, até já que está falando de prazo, de continuidade, Joel tem uma vida política que começou de vereador, tem toda uma linha do tempo de crescimento na política e chega hoje à posição de ser, pelo menos é o que se fala, de ser convidado a estar pré-candidato ao Senado. Pré-candidato ao Senado, né? E aí Joel precisa sair da prefeitura para ir como pré-candidato ao Senado. E aí existe já um sistema de continuidade naquilo que você está deixando. Porque aí o povo pode achar que o Joel vai sair como pré-candidato e talvez a obra não seja concluída. Existe alguma coisa assim? Ou tem uma continuidade ao seu mandato com sua equipe que vai ficar? Olha, nós, nesse início de mandato, você falava aqui da nossa relação do Antônio quando secretário de Educação. Sim. Lá no nosso primeiro mandato. E a primeira coisa que nós fizemos nesse 4º mandato, no início dele, foi criar um comitê gestor de resultado. É uma equipe que ela acompanha desde o planejamento, da execução e a avaliação das ações do governo. Quem preside esse comitê é o vice-prefeito, o Antônio Reis. Ele é composto ainda com o secretário de governo, de finanças, de administração, controladoria e procuradoria. Então essa equipe ela é responsável por isso, de acompanhar, de planejar e acompanhar também a execução. O que eu quero colocar é que nós temos um vice-prefeito que está muito inteirado, está muito dentro da gestão, né? Ele participa de todos os projetos, ele acompanha toda a execução. E aí nos garante, da parte dele, essa continuidade, porque sabe o que está em andamento, sabe o que está garantido. E, naturalmente, nós queremos buscar essa oportunidade para ajudar mais a cidade. Imagine aí, se o Joel conseguiu fazer uma integração através de um senador, Ciro Nogueira, hoje ministro da Casa Civil, e muitas ações têm acontecido em Floriano, e se lá o Joel estiver senador da República, né? Lógico que é o senador do Piauí, vai trabalhar por todas as cidades do Piauí. Mas e aí, Floriano, por ser a cidade-mãe, né? Não vai ter condições de ter tantos outros investimentos que a gente espera há muito tempo, né? Arquiteto aqui, ele sabe de tantas obras importantes para deixar uma cidade mais bela. Floriano já precisa de um anel viário. Floriano precisa transformar aquela avenida ali, a BR-230, da ponte do Rio Parnaíba até a Polícia Rodoviária, numa grande avenida duplicada, muito bonita, né? Floriano precisa investir num platô de irrigação, para a gente deixar de estar consumindo frutas, verduras de tão distante com o Rio Parnaíba que a gente tem. Nós temos terreno, faltam os investimentos para isso, mas são investimentos altos e nós tivemos que priorizar agora a obra de esgotamento, né? Não dá para você garantir esses recursos para 2 grandes obras na cidade, porque você depende da articulação de um senador. Então, assim, a gente quer também ter a oportunidade para trabalhar pelo Piauí, mas ajudar a nossa cidade a grandes investimentos que precisa ter, mas que depende de alguém que está lá no bolo. Eu tenho uma restrição muito grande
hoje essa relação com o governo estadual, o que mais pesou na decisão? Porque quando nós assumimos o compromisso de participar da campanha em 2018, uma das coisas que nós focamos era que Floriano tivesse um cargo de primeiro escalão, né? Floriano saiu da discussão do cenário estadual no Piauí há muito tempo, né? Há muito tempo. E meu envolvimento, minha dedicação, para que Floriano tivesse um secretário de Estado, independente de quem fosse o nome. Mas se nós não estamos ali participando da divisão do bolo, a gente é tratado pior do que cidades menores que tem lá um deputado que briga por aquela cidade. E foi assim que aconteceu com Floriano agora. Então, a grande frustração nossa, porque nós queríamos trazer Floriano para o cenário estadual, tendo um espaço no primeiro escalão do governo, e esse compromisso não foi firmado, o que foi firmado não foi cumprido com a gente. E isso traz prejuízo para uma cidade importante como Floriano. De repente, nós estamos aqui no grupo da oposição que traz o Joel para um cenário nacional, para um cargo que vai estar no Senado Federal, né? E aí vem diretamente para essa discussão de trazer Floriano para um nível que ela precisa estar, que merece estar e que há muito tempo ela vem ficando de lado. Então, trazendo Floriano para essa nova discussão, e aí com esse caminho que nós estamos decidindo a seguir, com essa capacidade que a gente entende que está pronto, que está organizado, de não quebrar essa sequência da gestão, de garantir toda a conclusão desses projetos, nós vamos ter uma gestão tranquila, uma cidade em desenvolvimento e alguém que vai ter mais condições, né, de ajudar a cidade, ter mais investimentos na nossa cidade. É isso que a gente quer. E aí é uma forma do Joel, que sonha muito de pagar essa dívida depois, né, das vassouradas, depois das pancadas, depois das críticas, por estar realizando a obra mais importante, né? Mas depois eu estando lá, eu vou poder dar um grande presente para a cidade, que é asfaltar todas essas ruas que, de uma certa forma, não ficaram como deveria ficar na execução de uma obra dessa, porque é difícil você deixar do mesmo jeito, por mais que você cobre, fiscalize, mas não é fácil, né? E é uma forma também da gente ajudar bastante a cidade dentro da mobilidade urbana. Então, o Joel já deixa claro aí que é importantíssimo essa ponte, né, entre prefeitura, governo, Senado. Então, facilita mais o trabalho, né, dentro do município. Certeza. Para mim, hoje, Bruce, Fred, que acompanha a gente aqui, o que era mais comum, né? Contei para vocês toda a minha história, toda a minha trajetória, todas as dificuldades que eu passei para chegar até aqui. Eu estou exatamente no 4º mandato de prefeito. Tenho quase 3 anos de mandato. O que era mais comum agora? Não era curtir esse momento e depois ir cuidar da minha vida pessoal, cuidar da minha família, mas eu assumi essa missão de cuidar das pessoas da cidade. E me veio uma oportunidade maior de poder fazer mais pela minha cidade. E além da minha cidade, eu poder fazer pelo meu estado. Então, eu estou abrindo mão, estou demonstrando que não tenho um apego e nem ambição de poder, porque se eu tivesse, eu não estaria deixando agora meu 4º mandato de prefeito. Então, eu quero é que os piauienses entendam dessa forma. Nós temos um governador que já foi tudo aqui, vereador de Teresina, deputado estadual, federal, senador, está no 4º mandato de governador. Mas ele não teve a experiência de estar prefeito, para saber que os problemas estão onde as pessoas moram, e as pessoas moram lá no município, lá na cidade. Certo? A gente continua vendo todas as angústias. A gente que está andando o estado, você vê, por exemplo, chegar no extremo sul do Piauí, falar sobre saúde. Uma senhora chegou para mim no final da minha fala, eu falando da falta de estrutura dos hospitais regionais. Nós temos lá em Bom Jesus um hospital, mas as pessoas têm que sofrer em Floriano ou correr para Teresina. Imagine você andar 700 quilômetros dentro de uma ambulância. Quantas pessoas não morreram no Piauí dentro de ambulância? Uma mãe disse para mim, meu filho teve aqui uma fratura no crânio, acidente de moto. Saiu numa ambulância e não chegou vivo em Floriano. Quantas pessoas não acontece isso? O Estado está dividido em territórios para tratar da média, né, na parte da saúde, dos investimentos.
Vamos dividir o estado em macro-regiões para se tratar da alta complexidade. Mas você não vê hoje o Hospital de Floriano, que eu fui enganado também, não só os florianenses, que eu participei de uma solenidade, que apresentaram uma bela obra, como ficaria o Hospital de Floriano, e cadê essa obra? Mas eu acreditei na palavra naquele momento, eu estava lá e defendi, e falei para as pessoas que iam acontecer, e não aconteceu. E é um hospital que não é de Floriano, não, é do sul do estado. E cadê os investimentos? Tu vai para Bom Jesus, não tem condição o hospital regional de atender as pessoas. É assim que você vai para Picos, para Oeira, para qualquer região que você for, a situação é essa. Então as pessoas vão avaliar, eu estou contente com a saúde do meu estado? O jovem Eric, lá da nossa cidade, né, perdeu a vida, um filho de 4 anos. Ontem um pai de família perde a vida aqui. Qual o apoio? Quais são os investimentos de verdade que acontecem na segurança pública desse estado? A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que para cada 10 de 100 mil habitantes, cada 10 homicídios de 100 mil habitantes, já está numa situação elevada, grave. Piauí, em 2020, foi 21,42. Olha a nossa situação. Imagine aí a nossa situação. Se você vai para a quantidade de policiais, nós estamos 50% do número que deveríamos ter no nosso estado. Quais os investimentos que estão sendo feitos? O Piauí tem um dos menores índices de poder chegar, concluir os inquéritos sobre homicídios no nosso estado. Quem é hoje que tem coragem de sentar com um colega, com os amigos, na porta, bater um papo? Né? Qual os jovens que gostam do bate-papo, que têm a liberdade de sentar na porta da casa de um ou de outro e dizer, eu vou ficar aqui tranquilo, porque você está correndo o risco de perder a sua vida? Nós estamos felizes com a segurança pública que tem em nosso estado hoje? E o desemprego? Qual o nível que está do desemprego em nosso estado? O que tem sido feito, né, por parte de investimentos para atrair as oportunidades de emprego? Você não tem estradas, você não tem energia de qualidade na maior parte do estado, principalmente na região que mais produz. Como é que você vai ter os grandes investimentos para atrair, né, empregos no nosso estado? É um outro grande desafio. Então a gente precisa construir ideias nesse sentido, de trazer soluções para esses importantes problemas e as pessoas compreender. Se eu elegi uma pessoa que já foi senador da República, que está no 4º mandato de governador, e esses problemas existem, nada contra a pessoa do governador, mas essa gestão não está dando certo para os piauienses. Preciso dar oportunidade, mas não é oportunidade para qualquer um. Nós estamos nos juntando aqui a Silvio Iracema Silva. Daqui a pouquinho, 10 horas, nós vamos definir qual nome vai ser o candidato a governador ou governadora do estado, pré-candidato. E nós estamos nos juntando a eles. Se você pegar o Joel, nós falamos aqui de vereador a prefeito. Tem experiência. Foi deputado estadual também. Né? Não é qualquer nome. É alguém que tem toda uma experiência para trabalhar pelo estado do Piauí. Se você pega o Silvio Mendes, foi prefeito de Teresina, reeleito com 72%. Quando saiu no seu segundo mandato, uma aprovação de 92% dos teresinenses. Tem experiência. Não é qualquer nome que está se apresentando hoje na oposição como um pré-candidato. Se você olha para Iracema, deputada federal, uma entrega total na missão de estar nesse estado todo, de ter experiência, de conhecer as pessoas e os problemas aonde eles estão. Então nós não estamos aqui apresentando qualquer time. Não é mudar por mudar. É uma mudança que precisa acontecer com pessoas que têm experiência, conhecimento e a capacidade, de fato, né, dando esperança e realizando as mudanças que o Piauí precisa. Então é isso, Bruce. Esse é Joel Rodrigues, de filho de carroceiro, a vereador, prefeito, deputado estadual, pré-candidato ao Senado. Quem sabe nós não estamos aqui conversando com um futuro senador aí do estado do Piauí. Quem sabe. Com a graça de Deus, vou voltar aqui, senador da República. Não, eu vou voltar que a gente tem uma lista grande aqui para cobrar, hein? Olha, fica gravado aqui, como o prefeito veio, se depois como senador, assessoria, não sei o que, tem que vir. Tá prometendo, se for senador, tem que vir de volta. Tem que vir. Então, galera, queria agradecer aqui aos nossos patrocinadores, Espaço Zigno, Piauí Cozinha Regional, Prime Cell,
Óticas Piauí, Cachaçaria do Rei, Doutora Raíssa. Pancada Joias. E aí nossa equipe de mídia, Iago CDs, Juninho Videomake, Lucas L7 L7. Produções. Lucão do Facão. Aproveita. Manda um Rapaz. abraço aí pro Lucão do Facão aí, Joel. Queria É seu tanto, fã ele aí. tanto encontrar com o Lucas hoje. O Lucas. E eu não sei nem se esse teste dele aí não foi falsificado. Eu nem sei se não foi. Mas eu quero deixar aqui meu grande abraço a você, grande Lucas, né? Ao Fred, ao Bruce, a essa equipe aqui, né, que está aqui com a gente, que vai nos jogar aí para o mundo, né? Muito grato a todos vocês e sempre à disposição. E aqui a gente gosta de encerrar com a mensagem, né, Bruce? É. Então, o Joel aí deixar pro jovem, pra todo aquela galera que tá passando por dificuldade, que tá enfrentando a vida aí. Você que conhece a realidade, já foi uma realidade sua difícil, você conhece a realidade de muitas pessoas, então assim, a gente sempre gosta de deixar realmente uma mensagem pro jovem, uma mensagem que, sei lá, uma mensagem de vida, né? Que alguém vai assistir esse vídeo e de repente vai mudar a vida por conta dessa mensagem, ou de repente não vai desistir. Todos nós temos nossos momentos difíceis, né? Cada um tem a sua dificuldade, cada um sabe o que passa, né? Então, a grande importância, primeiro, é a nossa crença. Nós precisamos acreditar que nós temos um Deus que está no comando da nossa vida. Nós não podemos nunca nos afastar do mais importante que existe na nossa caminhada, que é fé, que é Deus, né? Então é esse Deus que tem dado essa motivação, que tem dado essa inspiração, né? Que tem transformado a cada minuto, a cada momento, a vida do Joel. É você olhar para toda essa história, é saber de fato de onde eu saí e aonde eu estou chegando e aonde deverei chegar, se essa for a permissão de Deus. E é uma entrega que a gente precisa. Primeiro a Deus. Primeiro colocar Deus no centro de tudo. Se entregar à missão de ajudar as pessoas. Papa Francisco, ele traz uma frase forte, né, que a política é o meio mais sublime de se praticar caridade, de se fazer o bem. Mas não é só a política partidária. É preciso nós nos colocarmos no dia a dia, essa capacidade de ajudar as pessoas, independente de onde a gente esteja e quem a gente seja. Qualquer que seja a forma que a gente puder, muitas vezes um sorriso, muitas vezes um abraço, isso é motivador para que a gente possa seguir firme na nossa fé, na nossa crença e na nossa caminhada. Que você não desista. O jovem, ele é a garantia do futuro próximo, do futuro distante, mas que a gente precisa fazer a transformação desde a nossa relação com a própria família, né? A nossa capacidade de construir uma boa relação com os amigos e a nossa capacidade de praticar caridade, de fazer o bem, porque o bem volta para a gente. Não perca a fé, não perca a esperança, não perca o amor. Acredite sempre, porque Deus estará sempre contigo e nós seremos fortes na nossa caminhada quando nos entregamos a Ele, quando praticamos caridade e quando estamos firmes na missão de servir, de fazer o bem. Então, que Deus abençoe a vocês aqui, que vocês continuem também fazendo o bem, porque aqui é uma oportunidade de fazer o bem às pessoas. A informação, né? A orientação, a mensagem. Vocês são inspiração também para muitos jovens. E que a gente seja, assim, inspiração, né? Que no nosso dia a dia, onde você esteja, pare, pense e diga, eu tenho que ser inspiração para alguém. Eu tenho que ser bom exemplo para alguém. E que a gente esteja sempre de mãos dadas, um ajudando o outro, porque assim os bons resultados virão. Gratidão, que Deus abençoe. Show de bola, viu? Show. E Agora eu vou aliviar a barra para Joel aí, que ele falou a história, mas não falou na primeira dama, pai. Manda um abraço aí para a primeira dama, para a nossa amiga Márcia aí. É verdade, né? Mas desde o início eu falei, a gente não chega só a lugar nenhum. E a base principal da gente é a família, né? Se a família não está de bem com a gente, se você não está de bem com a família, você já amanhece o dia mal, você já sai de casa mal. Por isso é o principal ambiente que você não pode ter problema, né? Eu tenho uma esposa compreensível, que não é fácil estar na política, não é fácil essa missão de entrega. Com certeza, quem mais sofre com isso é a família. Tem um filho, João, 12 anos, também testou positivo, né? Porque recentemente eu tive, a mãe teve e terminou também.
sobrando para o João, né? E o João não gosta muito de política, né? Ele é muito retraído, mas sempre dá muito apoio. E na eleição passada de prefeito, ele não queriam mais, que eu tinha prometido que não iria. Depois de muita insistência, terminaram me autorizando e eu fui para a reeleição. Mas para essa pré-candidatura, quando eu falei que seria pré-candidato, ele perguntou com quem eu ia concorrer, que eu disse. A frase dele, ele disse: eu não gosto não, mas o senhor vai ganhar porque ninguém gosta mais do governador. Falava do meu filho, incentivando a seguir firme, né? A esposa já deve estar chegando em Teresina para estar conosco ali, porque é realmente importante, né? Eu tenho um carinho muito especial, ela sabe o quanto é especial para a gente nessa missão, como toda a minha família. Meus pais, meus irmãos, né? Família é o que eu tenho de mais importante. É o único e o maior patrimônio que eu tenho. E com isso nós queremos agradecer, Joel, a você pela ter disponibilizado um pouco do seu tempo, agradecer o apoio de toda a sua assessoria, que sempre falou conosco e se mostrou à disposição. Agradecer também aos nossos telespectadores, colaboradores, né? E hoje vocês tiveram aqui a oportunidade de conhecer um pouco do Joel como pessoa, a história do Joel e também saber um pouco dele sobre a visão futura de política, né? A gente esteve hoje aqui com o prefeito Joel, mas daqui a uns dias aí a gente pode estar aí com o senador e ele vai voltar aqui. Meu amigo, pega o jatinho aí, vem de Brasília, ou nós vamos lá em Brasília, né? Então podemos fazer um lá. Gravar lá. Ô, Joel, obrigado. Um abraço, Obrigado. Um abraço a todos, tá bom? Obrigadão, Joel. Gente, a gente encerra mais um Podpi, o Joel Rodrigues. Podcast, o podcast mais irreverente do Brasil.